Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu trouxe aqui mais uma vez o meu colega Bruno Castro, que é professor de yoga e também tem o canal Despertar da Consciência Interior. Eu acho que vocês já devem ter visto ele aqui no canal. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre Vedantismo, que foi muito legal, né? Que é uma linha que também fala da não dualidade, como eu falo, né, na maioria dos vídeos aqui no meu canal, por meio do livro Um Curso em Milagres, né? E esses dias a gente estava conversando e eu tive a ideia de chamá-lo aqui para o canal, porque ele me indicou um documentário muito legal chamado Samadhi, que depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E eu pensei em chamar ele aqui para a gente conversar sobre isso, sobre o Samadhi, que é algo que ele já estuda há bastante tempo. E tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Oi, Bruno! Seja bem-vindo! Olá, Marcela. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Então, o que é Samadhi? A gente pegou uma treta para discutir, né? Porque assim, a gente vai falar sobre algo que é muito difícil explicar em palavras, né? Tem uma frase do Tao que eu acho que descreve muito bem isso, que é: o Tao que é expresso não é o Tao verdadeiro. Então, o que é o Samadhi? Primeiro eu vou perguntar para ele, e depois eu vou falar também o que eu entendo sobre isso, e também falar um pouquinho de uma experiência que eu vivi, que até aqui no canal tem com o nome de Samadhi, né? Nem sei, porque também é difícil, né, descrever o que é, mas está com o nome de Samadhi aqui. Mas eu queria saber qual é a visão do Bruno sobre Samadhi, com as palavras dele. O que é Samadhi, Bruno? Bom, lembrando que essa palavra é uma palavra que pode ter várias interpretações. Depende de onde a pessoa estuda, né? Do meu conhecimento, dos estudos de yoga, Samadhi vem de um sistema de práticas que é instruído pelo Patanjali. Foi um dos precursores e organizadores do sistema do qual nós conhecemos hoje de yoga. Nós podemos falar daqui a pouquinho mais sobre esse sistema, que tem 8 partes. Uma dessas 8 partes seria o Samadhi. Por que é difícil de falar de Samadhi? Porque é um estado da consciência do qual talvez pouquíssimas pessoas conseguiram chegar ou reconhecer esse estado. O que o Patanjali traz é um sistema para que você possa chegar nesse lugar que ele reconhece, que depois a gente vai ver pela visão da Advaita Vedanta, não há um lugar a se chegar quando esse lugar já é o seu próprio estado natural. Então, resumidamente, para a gente dar início aqui, o Samadhi seria um estado de consciência do qual o ego, a identidade de pessoa, de individualidade, ele se perde, ou ele se dissolve, ele não existe. Só existe a totalidade de todas as coisas, ou a união desse homem, ou dessa mulher, ou do ser em si com tudo mais, com Deus. Muito legal, muito legal. Então, eu até vou falar, né, já para ilustrar um pouquinho, né, contar uma historinha para vocês, tentar contar de maneira rápida, porque tem um vídeo aqui no canal onde eu conto passo a passo tudo o que aconteceu. Eu morava no Rio de Janeiro, eu estava totalmente desgraçada da minha cabeça, né? Eu estava começando a estudar filosofia, então eu era católica e muitos paradigmas estavam se rompendo ali naquele momento. E eu estava tendo muita síndrome do pânico nesse período. E eu morava com o pessoal numa casa, com alguns amigos, todos viajaram, e eu passei uns 5 ou 6 dias lendo o livro As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell. Esse livro ele fala um pouco sobre o conceito de Deus. Eu achei super interessante ter rolado esse negócio comigo, justamente lendo esse livro. Eu não sei se esse livro até influenciou, vai saber, né? Aí eu estava lendo esse livro
E depois que eu terminei de ler, e sentindo, eram dias e um período onde eu não me sentia muito bem, até para desmistificar um pouco que Samadhi, só pessoas que fazem 1000 técnicas podem, né, acessar esse estado, né? Eu fui para a varanda do meu prédio e era muito cedo, eu tinha muita insônia, eram 6 da manhã, não tinha ido dormir ainda, e eu comecei a olhar para o Pão de Açúcar, olhar para aquele cenário lindo do Rio de Janeiro, comecei a agradecer, me deu vontade de agradecer, né? E eu comecei a falar obrigada, e olhava para as coisas, e eu estava com a mão assim, eu lembro disso, obrigada, obrigada, e respirar fundo e falar obrigada, obrigada. E aí aconteceu uma coisa muito doida, né? Que eu defino como Samadhi. Eu não era mais eu deixei de ser eu virei tudo que existe, essa era a sensação que eu tinha. Eu era o passarinho, eu sabia que eu era o passarinho, tinha um passarinho cantando bem perto de onde eu estava, inclusive, eu lembro de ouvir esse canto dele perto de mim. Eu era o passarinho, eu era a mulher que morava no Japão, eu era as estrelas, eu era o sol, eu era tudo, eu sentia que eu era tudo. E não tinha separação, não tinha imagem. Então, a sensação como é que vai explicar, né? Tal que é expresso não é o tal verdadeiro. Não tinha imagem, eu não estava separado de nada, Deus não está separado disso, Deus não é algo, né? Nem uma luz, nem nada, não está separado disso. Deus faz parte disso. Eu vi que Deus estava ali e que eu também era um com Deus, mas não era algo separado que eu podia discernir. Então, era isso. Foi isso que aconteceu comigo, como se meu corpo tivesse pulverizado e eu fizesse assim e tivesse virado tudo, tivesse tido um grande insight. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. E voltei. E de repente eu voltei para o meu corpo. E aí eu passei, né? Desde aquele tempo até agora, tentando chegar nesse estado de novo, não consegui. Porque não é algo que dá, né, para chegar, mas que foi indescritível. Eu fiquei uns 2 dias, mais ou menos, 2 ou 3 dias, num estado muito forte de amorosidade, assim, porque a sensação de experienciar isso é de amor, que você está dentro de algo que é amoroso, do qual você faz parte, mas não tem imagem, não tem nada. Tem tudo e não tem nada. E foi isso, eu não me tornei uma pessoa melhor depois disso, tanto é que na época eu nem fazia práticas nenhuma de espiritualidade, nem meditava ainda, inclusive, e aconteceu comigo, assim, do nada. Então, eu só queria contar um pouco da minha experiência. O Bruno já sabe dessa experiência, mas estou contando aqui para vocês de novo, né? Você tem, né, Bruno, algumas coisas que você tem aí de quem que passou por essa experiência? Sadhguru, talvez? O Sadhguru, Mas antes de falar do Sadhguru, que está nesse livro aqui, eu até indicar esse livro aqui, que é Engenharia Interior, muito bom para quem está buscando autoconhecimento. E ele é uma das pessoas, embora ele tenha o Sadhguru, ele tem todo uma imagem bem indiana, com roupas, um turbante, as né? formas com turbante, como ele se apresenta é bem característico, mas o que ele ensina está muito alinhado com aquilo que nós buscamos aqui no canal, que é esse lugar de não dualismo. Tá? Ele não vai falar nessas linguagens, mas o ensinamento dele permeia isso também. Mas antes de falar dele, eu falar de mim, eu nunca tive, apesar de ser praticante de yoga já há algum tempo, de estudar o yoga, de buscar as minhas práticas de meditação, de asanas, de respiração, eu nunca tive uma experiência descrita como a que você trouxe, que é característico do Samadhi, que é o que eu vou ler aqui. Lembrando que daqui a pouco também eu vou explicar, tem alguns estágios do Samadhi, para as pessoas entenderem a diferença. Legal. Então vamos aqui ao Sadhguru. Ele descreve muito parecido com o que você, Marcela, trouxe aqui para nós. Então vamos lá, eu vou ler aqui, tá? É um texto curto. Uma tarde, eu não tinha nada para fazer e havia acabado de me desapaixonar.
então subi a coluna Chamandi. Isso é lá na Índia. O Sadhguru está vivo, para quem não o conhece ainda. Ele está super conhecido para nós aqui do Ocidente. Ele sempre aparece no YouTube. Ele tem uma barba grande, branca. E ele sempre fala de coisas interessantes. Eu vou deixar, eu vou linkar o vídeo dele aqui. De todas as pessoas que a gente está falando, que eu consegui, eu vou linkar aqui embaixo. Legal para o pessoal também ir buscar essas informações. Então, continuando aqui. Estacionei minha moto e me sentei em um afloramento de rocha que estava a 2/3 do caminho até o topo da colina. Essa era a minha rocha de contemplação. Havia algum tempo. Uma árvore de baga roxa e uma figueira de bengala atrofiada haviam fincado raízes tenazes em uma fissura profunda na superfície da rocha. Uma visão panorâmica da cidade se desdobrava diante de mim. Até aquele momento, em minha experiência, meu corpo e minha mente eram eu apenas, e o mundo estava lá fora. Assim, ele está descrevendo o estado natural de todas as pessoas. Eu me reconheço como um ser individual, e aqui fora é o mundo fora, é separado de mim. É isso que ele está querendo dizer. Mas, de repente, não sabia mais o que era eu e o que não era eu. Meus olhos ainda estavam abertos. No entanto, o ar que eu estava respirando, a rocha em que eu estava sentado, a própria atmosfera ao redor, tudo tinha se tornado eu. Eu era tudo o que havia. Estava consciente, mas tinha perdido os sentidos. A natureza discriminatória dos sentidos simplesmente não existia mais. Quanto mais eu falar, mais estranho soará, porque o que estava acontecendo era indescritível. O que era eu estava literalmente por toda a parte. Tudo estava explodindo além dos limites definidos. Tudo estava explodindo em todo o resto. Era uma unidade adimensional de perfeição absoluta. Minha vida é apenas aquele momento graciosamente duradouro. Quando retomei os sentidos, senti como se apenas 10 minutos houvessem passado. Uma olhada no relógio me mostrou que eram 7:30 da noite. 4 horas e meia haviam se passado. Meus olhos estavam abertos, o sol se pôs e estava escuro. Eu estava plenamente consciente, mas o que eu considerava ser eu mesmo, até aquele momento, tinha desaparecido completamente. Legal, muito legal. Muito parecido com o que você contou, essa sensação de uma completude com tudo mais que está permeado aqui, que a gente pode discriminar como fora de nós, mas para quem tem essa experiência, que essa percepção ela desaparece. Muito legal. E o que ele falou também da sensação de tempo, né? Eu senti isso também. Quanto tempo eu fiquei nesse estado? Eu não sei, porque não tinha tempo, né? Não faz sentido. O tempo já faz parte da dualidade, né? E é uma experiência totalmente não dual, é uma experiência de unificação mesmo. Não tem, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Tipo, eu voltei para mim foi assim, não passou tempo nenhum. Foi como se não tivesse passado tempo nenhum, eu tivesse experienciado algo fora do tempo e voltado. E é interessante que ele fala o contrário, que tipo, a experiência dele com o tempo é que se passaram 4 horas, mas é muito doido. Não dá para explicar, não dá para explicar. Você perde a referência, né? A nossa referência aqui, em estado de vigília, é essa percepção de que eu sou o corpo, o mundo é tudo isso que está aqui fora, que é diferente de mim. Quando você sai desse ponto de referência, você perde de tempo, de qualquer outra coisa que está ligado a esse ponto de referência. Sim, né? Sim. Quer que eu fale um pouquinho do Patanjali? Quero, por favor, que você me explicou que ele que trouxe, né, o nome, primeira vez que foi citado. Exato, só para a gente, então, historicamente, se posicionar diante dessa palavra samadhi, que é uma palavra indiana em sânscrito, que é até difícil trazer um significado literal para ela, mas é um estado de consciência, tá? E eu já vou falar dele. Então, quem é Patanjali? Foi ele que descreveu isso. Patanjali foi um yogi, um mestre yogi, não mestre, mas ele foi yogi,
Yogis são todas as pessoas que praticam o yoga de alguma espécie, de alguma forma, e ele consolidou, ou ele organizou, sistematizou o que hoje nós conhecemos como uma prática de yoga, e eu vou dizer como essa prática ela funciona, como é a estrutura dessa prática, para entenderem melhor. Só que, um detalhe, a gente fala que foi Patanjali porque a tradição e a história dizem que foi ele, mas não se sabe ao certo. Então, como o yoga são coisas que remontam a coisas de mais de 5.000 anos, embora se tenha uma noção de que o Patanjali tenha vivido no século II depois de Cristo. Mas como tudo antigamente era muito rudimentar, não se sabe exatamente ainda não essa informação. Mas a maioria das pessoas, dos estudiosos, dão a ele os créditos desse chamado Sutras de Patanjali, que é um texto clássico de yoga para quem estuda yoga e gosta de praticar. Então vamos lá. O Patanjali, ele sistematizou o yoga em 8 partes. Essas 8 partes seria o caminho que uma pessoa deveria fazer para chegar nesse lugar chamado Samadhi. Samadhi é o 8º passo, é o lugar onde você vai chegar com essa prática do yoga. E o que consiste essa prática do yoga? Os itens, ou as colunas 1 e 2, seriam yamas e niyamas. Eu vou ler aqui para vocês, bem rapidinho. O yama, que é a primeira parte do yoga, ele diz respeito às éticas. A palavra yama significa controle. Então, é o domínio sobre essas éticas. Tá? A primeira delas seria a não violência. Uma pessoa que quer chegar no Samadhi, ao seu estado mais natural, essencial de consciência, ele não pode mais praticar violência no mundo. Nem nele e nem no seu mundo. São 5 yamas e 5 niyamas, tá? Resumidamente, porque tem um pouquinho mais, mas eu vou resumir aqui. Falar a verdade. Satya, palavra verdade. Pessoa verdadeira, tá? Não vive mais na mentira. Não roubar, que significa não roubar em um nível, não roubar os outros, não roubar coisas materiais, não roubar ideias, não roubar pessoas, subjetividade da identidade de pessoas, enfim. O quarto seria brahmacharya, a não desvirtuação da sexualidade. Seria uma sexualidade harmoniosa, tá? Sem denegrir o seu corpo, o corpo das outras pessoas, ou, enfim, questões que trazem uma sexualidade sadia. E o quinto yama seria não se apegar, apego. Vocês vão ver que aqui são conceitos e termos que são bastante conhecidos para nós. Tá? Inclusive, eu até brinquei com a Marcela, parece os 10 mandamentos do cristianismo, porque são conceitos meio que universais. Agora, os niyamas. Vou falar mais 5 niyamas. Os niyamas são prescrições psíquicas que compreendem algumas disciplinas. No sentido, 6 seria a purificação, eu buscar a ação do meu corpo e da minha mente para entrar em estados meditativos. O número 7, o contentamento. Então, significa que não importa o que aconteça, eu devo estar sempre contente, porque essa é a energia do qual eu vou me direcionar para aquilo que é infinito, ou infindável, que seria o estado supremo. O 8, a austeridade, que seria a disciplina, o esforço que você tem que fazer para ir limpando todos os obstáculos que impedem você de alcançar esse estado maior na sua personalidade, que seria esse eu interior, esse lugar interno não egóico. O 9 seria o autoestudo, svadhyaya, que seria você estudar de forma correta esse caminho que vai te levar a esse lugar de ascensão do seu ser. E 10 seria a pranidhana, Ishvara pranidhana, que é a entrega a Deus, a entrega total, a desconfiança total sobre aquele do qual você vai entregar o seu, vamos supor assim, o seu espírito, a sua energia. Você vai se entregar a esse caminho que você está se colocando. Então, esses seriam os niyamas e niyamas. Agora vai ser mais rápido.
Depois dos yamas e niyamas, que são 2, nós temos 8 partes que eu falei. A terceira parte, asana, que as pessoas conhecem. Né? Quando você fala de yoga, você imagina as pessoas fazendo asanas, que são aquelas posturas, né? De ponta cabeça, as posturas com as pernas, né? Todas as torções, né? Isso que a gente vê quando as pessoas estão fazendo yoga. Asanas são posturas. Tem uma explicação também para isso, mas, de modo geral, flexibilizar o seu corpo, permitir que as energias internas consigam fluir sem as barreiras que nós temos por um corpo que não é flexível, não é trabalhado, tá? Quarto pilar desse sistema do Patanjali, pranayamas, que são respirações, técnicas de respiração. A forma como eu conduzo a minha respiração é a forma como eu conduzo e direciono a minha energia corporal, que seria a energia vital, o prana, tá? Importantíssimo também. O quinto passo, o quinto pilar dessa estrutura, pratyahara. Pratyahara é a supressentidos. É bem difícil de explicar, mas são algumas práticas que nós fazemos para nos ajudar a nos interiorizar, sair desse mecanismo externo que faz parte da nossa cognição natural de receber as informações pelos 5 sentidos, e você abstrair daqui para entrar dentro do seu interior. Seria dharana, ou dharana, a parte de concentração. Não há meditação se não houver concentração. Por quê? Geralmente, a mente das pessoas, elas estão sempre em loop, em muita informação. A gente chama no yoga de mente de macaco, porque ela fica pulando de um galho em galho com seus pensamentos. Se você não aprender a se concentrar, dificilmente você vai conseguir entrar num processo meditativo. Então, o 6º ponto é dharana, e para cada uma desses pontos tem práticas específicas. Depois de dharana é o 7º ponto, o 7º pilar, que seria dhyana. A palavra dhyana significa meditação. A palavra meditação é você conseguir se concentrar num único ponto, se abstraindo da externalidade. É difícil também de falar, porque a palavra meditação ela foi bastante modificada nos últimos tempos, Então, não vou me aprofundar nisso também, mas seria um estado anterior de samadhi, que é o 8º passo. Então, meditação já é um lugar onde você fez tudo o resto, e você está preparado para ficar em um estado interno de silêncio, onde a sua mente já não tem tantos impulsos de pensamentos, e isso não mais te incomoda. E o estado onde nós queremos chegar hoje seria do entendimento, samadhi, o 8º pilar. O samadhi seria um lugar para que pouquíssimas pessoas talvez já chegaram. Seria um estado de consciência alterada a partir desse lugar que nós estamos aqui falando, vivenciando. O estado de vigília do qual eu me reconheço diferente de tudo o resto, que é a experiência que a Marcela contou e que eu trouxe também do Sadhguru. O samadhi, nos sutras aqui do Patanjali, ele explica de 2 estágios. O primeiro estágio seria um estado de consciência parecido com o que a Marcela contou, com o que o Sadhguru contou. Você tem uma percepção expandida da sua consciência, onde você identifica que você já não é mais... Você é um com tudo, mas ainda você tem o seu corpo aqui. Embora você tenha a sensação de que você não é o seu corpo, mas você sabe que ele está lá. E tem um outro estágio, que seria o estágio final de Samadhi, que é o estágio onde essa percepção ela se dissolve por completo. Ou seja, seria o estágio da iluminação. Uma pessoa iluminou quando ela não mais consegue se perceber como um ser encarnada. Eu acredito que foram realmente as pessoas que atingiram esse estado. Por quê? Porque nós precisamos desse corpo para manifestação e manutenção da nossa vida aqui nesse plano. Né? Como eu estava brincando com a Marcela, você precisa pagar a conta, você precisa ir no banco, você precisa ter... Uma pessoa que atingiu o estágio número 2 de Samadhi, completamente vegetalizando. Por quê?
porque ela não existe mais a preocupação. Precisa comer, quem precisa beber, quem precisa pagar uma conta, quem que precisa trabalhar. É esse ser que está individualizado. Quando esse ser individualizado ele se dissolve nessa experiência samádica, isso já não é mais uma preocupação. Até tem casos que a gente ouve falar de pessoas que vivem, que a gente brinca, vive de luz, porque não come, não bebe, tá ali. Só que assim, a pessoa já não tem mais interação com o mundo. Eu Lá acho que na a Índia, pessoa chega um momento que ela abandona o corpo, né? Porque não faz sentido mais ficar, né? então, Aqui. e não tem um tempo para isso. Isso é mais comum lá no Oriente, né? Na Índia, em lugares assim que é a crença deles, faz parte da crença deles. Para nós isso é uma coisa meio maluca, né? Mas lá tem as cavernas, tem pessoas que ainda hoje ficam meditando dentro de cavernas, sem comer, sem beber, sem luz. Enfim, isso são coisas. Não estou falando que aqui é para a gente fazer isso, mas cada pessoa vai buscar aquilo que acredita. Aquelas pessoas acreditam nisso. Estou explicando aqui como que funciona esse sistema que foi proposto pelo Patanjali. E aí que está a diferença para nós aqui relacionado ao sistema yoga que traz o Patanjali para um sistema chamado Advaita Vedanta. No sistema proposto pelo Patanjali, é um caminho progressivo e que ele diz que você tem que trabalhar muito, você tem que praticar muito para conseguir alcançar esse estágio da consciência e se libertar. A libertação do seu ego. Sim. Seria esse estado que eu falei, onde você não tem mais a percepção de você mesmo. Ou seja, também não tem mais sofrimento, não tem mais nada disso. A diferença para o Advaita Vedanta é que é o que eu já falei no outro vídeo, que o pessoal se acompanhou, se não acompanhou, pode ver lá depois, sobre Vedantismo. A gente vai encarar um pouquinho diferente. No Vedantismo, esse estado da consciência, do qual o Patanjali ele traz como Samadhi, seria a iluminação, ele já é uma verdade. Ele já é um estado agora. Não tem diferença nenhuma. É só uma questão de reconhecimento. E eu não preciso fazer nenhum caminho de disciplina. Eu não preciso fazer nenhum caminho de estudo. Eu não preciso simplesmente fazer absolutamente nada, porque eu já sou esse lugar do qual o Patanjali aqui está trazendo como um sistema e um caminho a se ser seguido. Entendi. Tá? Que eu acho aí que se assemelha um pouco com aquilo que, claro, o curso de milagres traz em outra linguagem, outras palavras, mas ele vai se aproximar do Advaita, o fato de que é uma questão de reconhecer nós já somos. Não é que nós vamos ser ou nós vamos nos tornar. Não, nós já somos isso. Apenas um engano, um erro da onde eu estou enxergando o que eu sou. Sim, muito legal. Tem uma coisa interessante nisso, que é assim, né? O Curso Milagres fala muito, saindo só um pouquinho do tema Samadhi, até porque você entrou nesse assunto, fala muito sobre uma mente sem treino nada pode fazer, né? Ou seja, eu entendo que na teoria eu já entendi que eu sou perfeito agora e que eu já sou iluminado. Mas, como eu tenho muito condicionamento dentro da minha mente e vim acreditando durante milênios que eu posso ser um ser humano dentro de um lugar chamado tempo e espaço, eu preciso desconstruir, né, desfazer esses condicionamentos. E é um pouco disso que um Curso Milagres fala. Ele está falando sobre a unidade. Mas a questão é, sim, eu posso, de repente, né, ter a consciência de que eu tô agora, que eu sou iluminado, que eu sou um com a fonte, com tudo que existe, posso. Tanto que eu passei por isso do nada, né? Do nada. A questão a sensação que eu tenho é que para a pessoa realmente se manter nesse lugar que é uma espécie de samadhi, né? Como você disse que o Patanjali define que é o ser iluminado ainda dentro de um corpo. Eu acredito que isso tem um caminho neural que é construído aí para a pessoa chegar nisso. Parece que é de repente, mas de repente quando, né? O Eckhart Tolle, por exemplo,
Ali escorregou numa casca de banana e iluminou. Só que foi de repente mesmo? Ou será que fica aí a dúvida que não quer calar? Ou será que esse cara já não entrou em contato com isso, né? Aí falando metafisicamente em outras vidas e já veio trabalhando isso para que isso acontecesse de repente? Essa é uma questão que eu trago aqui, que nem é o tema, mas como você entrou nesse assunto, é algo que eu Porque penso muito. o de repente ele está atrelado ao tempo, né? Exato. Tipo, de ser logo agora. Se o de repente acontece agora, num espaço de tempo tão rápido que você é pego de surpresa, mas com certeza não dá para saber, porque esse lugar da consciência a gente não tem acesso dentro desse estado de vigília agora, né? Então, seria pensar que tudo que acontece comigo agora está acontecendo de forma repentina? Não sei. Não. Esse entrar nessa abstração, eu acho que não é assim, né? Entrar nessa abstração. Esse pensamento abstrato que até o professor Hélio Couto fala, só é possível realmente mudar coisas na sua vida se você consegue acessar esse pensamento abstrato, que é sair da física, né? Sair da terceira dimensão e expandindo a consciência. Mas, enfim, voltando agora ao nosso assunto, de abstração. a gente fica falando aqui, a gente entra em várias outras coisas. Entrou um outro assunto aqui muito legal, o que era mesmo? Kundalini. De repente, um dia a gente faz um vídeo sobre esse tema, que é bem interessante também, mais para frente. Também. Eu queria ler de um Curso em Milagres um trecho que fala um pouco daquilo que eu acredito, tá? Que pode ser uma definição também do Samadhi. Porque como o Bruno falou, né, de que o Patanjali, ele leu ali no Patanjali, o Amit Goswami, eu estou sem o livro dele aqui, mas no livro Janela Visionária, ele separa o Samadhi em níveis. Eu acho isso muito complexo, para mim é muito complexo, esse separar em níveis o Samadhi. Mas o Curso em Milagres, a versão que para mim é do Samadhi do Curso em Milagres é a revelação. O que é a revelação? É o que ele chama de uma comunicação de Deus para o indivíduo, aquele ser que ainda se vê separado, né? Então, a fonte reconhece essa disponibilidade para essa comunicação, ou seja, para em algum momento esse alinhamento acontecer, né? Então, o que eu imagino, né, aí eu, né, conjecturando aqui, né, imagino que essa pessoa, em algum momento, ela entrou num estado, elevou muito essa vibração, né, e que eu acho que foi o que aconteceu ali comigo, porque eu estava fazendo um exercício de gratidão, né, elevou a vibração e ela se uniu à fonte por conta dessa vibração. Se a gente eleva muito a vibração, chega um momento que a gente não vai nem conseguir ficar no corpo mais, entendeu? Porque você sai fora, né? O estado unificado, ele está além da vibração, ele está além do espaço-tempo, além da vibração. Então, você vai elevando, né? A vibração vai ficando cada vez mais rápida, né? Mais em hertz, mais rápida, enfim. E chega uma hora que você dissolve, né? E o Curso em Milagres fala que a revelação é uma comunicação de Deus para o indivíduo, mas Deus reconhece a disponibilidade temporária desse indivíduo para que essa comunicação aconteça. Então, eu vou ler um trechinho aqui, eu separei algumas coisinhas, é um texto grande. No meu livro está na página 7, tá? Chama Revelação, Tempo e Milagres, mas é um texto bem interessante, se vocês quiserem ler depois. Ele fala, a revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo, né? Legal, se nós somos só amor e se o medo é ilusório, se a gente suspende isso, ok, nos unimos à fonte. A revelação te une diretamente a Deus, milagres te unem diretamente ao seu irmão. Estou explicando a diferença entre um e outro. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. A revelação é intensamente pessoal, não pode ser traduzida de forma significativa. E por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. A revelação é literalmente indizível,
porque é uma experiência de amor indizível. Então, nessa passagem, ele está explicando qual é a diferença entre o milagre, que é uma outra coisa que o curso em milagres fala, e a revelação. Na revelação é uma comunicação da fonte para nós, então a gente não tem nada a fazer e a gente nem consegue pedir e nem querer que isso aconteça, né? Que me parece um pouco com essa experiência do Samadhi, faz para mim algum sentido de ser o mesmo, né? Enfim, é isso, revelação, que o curso em milagres chama de revelação, na página 7. Pode falar. Não, eu ia complementar aqui com o texto do Deepak Chopra, que é um outro livro também que eu quero indicar para as pessoas que têm afinidade com o yoga e gostam, né, do yoga. Você quer falar uma coisa antes? Não, era isso. Acho que eu li tudo, as coisas que eu grifei sobre um curso em milagres, que eu acho que tem a ver com esse termo, né? Pode falar. Uhum. Que complementa isso que você traz, né? Mas uma visão aqui também do Deepak Chopra sobre as 7 leis espirituais da yoga. Esse é um livro que, se você gosta desse tema, desse assunto, vale a pena ter em casa. O Deepak Chopra, ele define como Samadhi o seguinte: Samadhi é o estado de acomodação em uma consciência pura e ilimitada, transcendendo o tempo e espaço, o passado e o futuro, indo além da individualidade. Samadhi está experimentando a esfera da eternidade e da infinidade. Esta é a sua natureza essencial. O fato de você mergulhar regularmente no Samadhi dinamiza a transformação do seu ponto de referência interno do ego em espírito. Ou seja, em Samadhi, você sai da visão egóica do mundo e assume a visão espiritual, ou a visão do todo em si. Você perde essa discriminação como indivíduo. E nesse lugar, que tem a ver com o que você trouxe, que acontece é um estado onde não há medo, nem ansiedade, ou nenhum outro sentimento que possa tirar você desse estado de paz interior. Uhum. Porque o Samadhi é justamente isso. É quando esse ego ele é dissolvido. Pode acontecer de diferentes formas. O que nós estamos falando aqui é de um estado de consciência que pode acontecer de formas variadas e diferentes. Você traz uma ferramenta através do curso em Milagres, que é essa disponibilidade que é precedida por Deus para poder a pessoa experimentar isso. O que o Patanjali traz é um outro caminho, que pode ser que através desse caminho, para algumas pessoas, fazendo da forma como ele trouxe, pode também alcançar esse lugar. Uhum. Ou simplesmente pela Advaita Vedanta, pela próprio reconhecimento de que você já é esse estado, discriminando aquilo que você não é, que é mais fácil você discriminar o que você não é do que aquilo que você é, de fato, porque nós não conhecemos racionalmente, só conhecemos o que a nossa mente foi condicionada, né? E aí, eu acho que uma vantagem do curso em Milagres é que ele traz os exercícios propícios para você se desvincular desse condicionamento, o que eu não vejo em outros livros, outras ferramentas, né? E aqui ele fala, ó, você abandona a necessidade de se levar a sério porque reconhece que a vida é uma peça cósmica, do qual você é um ator e você representa impecavelmente esse papel, mas não perde o seu verdadeiro personagem. Você não se perde no personagem que você interpreta. Então, mas esse é a iluminação, né? Esse é o Samadhi dentro encarnado. É um Samadhi ainda esse é o Samadhi encarnado. Legal. Que eu acho que tem a ver com a visão que você falou, que a pessoa ela recebe, é como se ela recebesse esporadicamente essas sensações que você recebeu. Então, em determinados momentos, que eu acredito que as pessoas têm isso, mas talvez elas não saibam o que é. Já tiveram experiências de Samadhi, sim, mas certeza. Não sabem o que significou isso, né? Então, ela tem essa abertura da sua consciência, onde ela reconhece, só que ela não perde a noção de quem ela é como pessoa. Esse seria o estágio 1 do Samadhi.
Sim. E o estágio 2 seria assim, o estado da iluminação, onde a pessoa não volta mais. A Não, pessoa ela já se iluminou, funde com o todo, né? Não tem, não tem... e aí toda essa Ah, peraí, existência... desculpa, eu falei errado, eu entendi. Na iluminação, ela não sai mais desse estado, ela já entendeu que isso aqui é ilusório, né? E ela não volta a julgar e não volta para os condicionamentos, é isso que você está dizendo. E não cria mais a realidade, porque isso seria... lembra que o Samadhi tem vários níveis? O que eu estou falando aqui seria o último nível. Último nível, Tá? tá. O último nível. Seria o estado máximo, que é aí a gente pode dizer que seria a iluminação. Dentro do yoga tem um outro nome que seria moksha. Iluminou. Iluminou, você já não cria mais essa realidade aqui, né? Sim. E aí, em algum momento, se acontecer isso com a pessoa encarnada nesse corpo, que já aconteceu, em algum momento esse corpo ele vai ser a pessoa inclusive consegue escolher, ela desencarna por pura consciência. Sim, que são Isso, aqueles isso casos também. que a pessoa tá dormindo, né? Aliás, acho que foi o Yogananda Não, que avisou, né? Yogananda Yogananda. avisou. Então, eu não me lembro se ele avisou para alguém ou se ele escreveu alguma coisa, mas ele estava numa conferência em Los Angeles, ele estava com 50, 55 anos, ou foi em 1950 ou 1955, eu não lembro, mas ele tinha 50 e poucos anos, eu acho. Ele não era muito velho, muito velho. Não é velho, não. Uma pessoa com Não, 50 anos hoje é sim, metade da vida, né? sim. Mas eu falei besteira. Não, imagina. Tipo, eu não quis dizer isso, né? Que a pessoa é velha, mas vocês Não, entenderam. claro, assim, Pessoa com meia idade, mas sim. então ele deu essa conferência e no final ele se desligou do corpo físico dele. O que falam é que foi conscientemente. Ele teve a consciência de fazer isso. Não foi algo que aconteceu de repente. Mas Ele ele escolheu. avisou, né? Ele avisou, é isso que eu ouvi falar, que ele contou uma semana Então, antes. eu não me recordo com exatidão, mas eu tenho o livro dele aqui, eu já me esqueci, que é o Autobiografia de um Yogi. Claro que no livro não vai falar isso, mas é um livro também interessante para as pessoas que gostam desse tema, que também fala muito dos processos aqui dentro da cultura do yoga, em Autobiografia de um Yogi, do Sim, Yogananda. sim. O Lelinho tá querendo aparecer. Não sei o que eu faço com esse gato agora. Eu tiro ele, ele Olha, sobe. Muito legal, Bruno, muito legal. Eu ia falar dos filmes, né? Os filmes. mas tem alguma coisa que eu queria acrescentar aqui. Ah, por favor, por favor. Então, só rapidinho, retornando um pouquinho no livro do Patanjali, que aquele sistema proposto de yoga das 8 partes, né? Que é um caminho para se chegar em Samadhi. Os Yoga Sutras são aforismos, né, em relação a esse tema do yoga e em relação ao Samadhi. O capítulo, o nome é Samadhi, é o primeiro capítulo do livro dele. E o segundo aforismo diz o seguinte: Yoga é essa ação da identificação das flutuações que emergem em consciência. Eu vou repetir aqui. Yoga é a cessação, parar, né? Cessação da identificação com as flutuações que emergem na consciência. Então, esse estado de yoga seria o estado de samadhi, o estado da iluminação, onde não há mais, não é exatamente que quando a gente se refere à cessação de flutuações, que seriam os pensamentos, a gente não consegue diminuir. Quem nunca teve isso, eu também nunca tive esse estado, mas a gente vai conjecturar, a gente vai hipotetizar. Não é exatamente, talvez, que os pensamentos parem, porque o pensamento é uma resposta da cognição, certo? Para nós aqui, nosso estado de vigília. Então, eu não paro a minha mente, ela está sempre produzindo pensamentos de acordo com a minha experiência. Nesse estado aqui, talvez aconteceria isso, a cessação dessa identificação, porque quando eu penso, é muito rápido, automaticamente eu já estou identificado com as coisas que eu estou percebendo. Então, o que ele fala? Yoga é a cessação dessa identificação com as flutuações da consciência, que seriam os pensamentos, emoções, sentimentos. Quando isso de fato acontece, é o que
yoga ou samadhi de fato aconteceu. Essa era uma Vulgo, frase que eu queria trazer. vulgo iluminação, né? Eu não ouvi, cortou. Vulgo Isso, iluminação. exatamente. O Curso em Milagres, É ele chama de quando mente certa. a Está na mente certa. mente certa. Está na mente certa. Isso. Seria alguma coisa do tipo... não existe contradição com o que eu penso, porque tudo está alinhado com a harmonia da vida. Então, se não existe contradição, não existe conflito. Então, a minha mente, ela está, por exemplo, assim, essa é a mente certa, né? Ela está dentro, enquadrada, entre aspas, né? Dentro desse posicionamento natural, essencial do que ela é. Muito não há legal. questionamento. Não, porque você não está em guerra mais, né? Tem uma parte da mente que fica ali conectada com o ilusório e tem outra que está presente. O que a gente é o que está presente. E tem uma parte que está conectada com o ego que fica se dedicando ao ilusório, ao que aconteceu no passado e ao que vai acontecer no futuro. Essa parte desaparece, que é a parte ilusória. E aí a gente não fica mais em guerra, e a gente está completamente presente. E isso é iluminação. Olha que simples. Na teoria é muito simples, né? É bem na prática, né? E os conflitos acabam, porque o conflito é justamente essa guerra, né? Eu nunca tô presente aqui. Eu tô sempre aqui e negando estar aqui, porque a minha mente está sempre em outro lugar, ou pensando em alguma outra coisa, ou preocupado com alguma outra coisa. Essa é a guerra. Exatamente. Eterna não, que eu acho que um dia vai acabar para todo mundo, mas, né? Ela é infinita enquanto ela acreditar nisso. Infinita enquanto ela dura. Como diz o Vinícius de Moraes, é infinita enquanto dura. Exatamente. Gênio. E tem mais algum texto? Você lembre para a gente falar? Não tem texto, mas eu queria, se você deixar, eu queria indicar esse livro aqui para o pessoal que está assistindo, para quem se interessa pela Advaita Vedanta, que é a escola de pensamento não dualista dentro da tradição do yoga, da filosofia indiana. Esse é um livro muito bom, se chama Eu Sou Aquilo, do mestre Nisargadatta Maharaj. Ele foi discípulo do Ramana Maharshi, um dos mestres dessa linha da Advaita, da modernidade agora, que disseminou bastante no século passado os ensinamentos da Advaita Vedanta. Então, é muito legal. Ele tem um sistema parecido, né, com o Ramana, da autoinvestigação, do auto-inquirimento, de você descobrir por si mesmo quem é você de fato através das meditações. E aqui é um livro que são conversas com esse mestre, de pessoas com ele, perguntando qual é a natureza dessa realidade da não dualidade ou do estado. Ele não fala em samadhi, mas seria a mesma coisa, seu estado de iluminação, que é o lugar de onde ele está falando aqui, esse mestre. Muito legal. Quando eu comecei a estudar, né, que virou assim a chavinha na minha mente, eu vi algumas coisas dos Vedas, né? E num dos livros dos Vedas tinha uma frase que eu queria tatuar e acabei não tatuando, que essa é a minha primeira tatuagem, que é: eu sou isso, tu és isso, tudo é isso. É bem isso, né? É uno. Eu sou isso, tu és isso, tudo é isso. Isso é uma definição de Samadhi. Definição de Samadhi. Com certeza. E deve estar em algum Upanishad, que é... Eu não lembro. São os livros védicos. Num desses aí que eu não entrei a fundo. Eu entrei no Mahabharata ali um pouco, né? Mas eu nunca fui a fundo, não. Aliás, é algo que eu gostaria, mas não sei se eu farei. O Mahabharata é uma outra linha, né? De estudos.
Sim. Mahabharata, Bhagavad Gita, já é uma outra linha. Mas são livros também riquíssimos e interessantíssimos para estudar da cultura indiana. Muito legal, sim. Muito legal. Queria falar, bom, os filmes. Nossa, meu gato tá assim... Nossa, meu gato resolveu que ele vai apavorar. Tipo, eu vou zoar essa live, eu vou zoar esse negócio aqui. Bom, o filme Samadhi, que a gente vai deixar aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo o documentário que o Bruno indicou, que é muito legal, são 2 horas de documentário, é incrível. Esse documentário tem tudo, ele é incrível, é perfeito. Ele traz o que nós falamos aqui de uma forma muito magistral, as imagens, conteúdo, a dinâmica como ele traz o conhecimento, é muito legal, vale a pena ver. Acho que vai ampliar esse conhecimento prévio que vocês estão tendo aqui com essa live. Muito legal. Eu queria indicar um que só por não tem, é totalmente hollywoodiano, tá? Mas é só assim que eu, na minha viagem pessoal, né, associei ao Samadhi, que é no finalzinho do filme, mas assista o filme inteiro, porque é um filme pipoca muito gostoso, que é o filme Lucy, que é muito legal, e vocês vão entender no final a associação que eu fiz com o Samadhi, tá? Algumas pessoas já falaram também, associando o Samadhi a esse final de filme, então eu vou indicar também este filme. E falar também que o Jim Carrey tem uma experiência que eu vou até procurar, que ele jogou na internet aí, essa experiência dele com o Samadhi também, que é uma coisa bacana, ele tentando, né, como eu e como todos, não consegue explicar, mas tenta, né? Então, tem esse vídeo dele. Se eu achar, eu vou colocar aqui embaixo. Aliás, se eu não achar e alguém nos comentários quiser postar, se não tiver lá na lista, postem, por favor. Significa que eu não achei. Que mais? Jim Carrey. Ah, sim, no livro, num dos livros tal da física, esqueci agora, o Capra. No Capra, o tal da física ou ponto de mutação, e um dos dois, porque eu estou sem eles aqui, tem a experiência de Samadhi do Capra. Ele abre um desses 2 livros contando essa experiência. Eu não sei qual dos 2 está na minha casa, eu não estou nela agora. Então, procurem, também tem, tá bom? Acho que é isso. O que mais? Mais alguma coisa, Bruno, que você lembre, que a gente poderia falar a respeito deste tema? Não, eu acho que eu já trouxe aqui, né, da minha parte, assim, dizer que como instrutor de yoga, um estudante, uma pessoa que procurou o yoga como ferramenta, né, que o objetivo, porque tem várias linhas de yoga, né, mas eu trouxe aqui uma base de Patanjali, que é o que vai formar muito do que nós conhecemos hoje como um sistema de yoga. Né, vai seguir muito a partir disso. E, de fato, o yoga, ele é uma ferramenta para isso, para essa expansão de consciência de uma forma em que esse ser que pratica o yoga se reconheça como o próprio yoga, como o próprio estado, que é esse estado sem ego. É o grande desafio, talvez, da história da humanidade para nós, essa desvinculação. Seria, para qualquer cultura, seria você chegar no paraíso, você transcender a sua mente, não importa o nome que se dá, mas é esse lugar Nirvana, onde talvez né? Esse retorno para casa. Nirvana é um outro nome para isso. Nirvana é o estado da iluminação, onde de fato nós rompemos com o ciclo de sofrimento, que aí vai entrar um pouquinho no budismo, né? Esse estado de fato tem um outro nome que chama Satori, né? Esse lugar onde não há mais sofrimento. Porque sofrimento não é mais criado pela mente. A mente encontrou o seu próprio lugar, né? Esse retorno para casa. Então, tudo que nós fazemos no yoga, de alguma forma, seja uma linha ou seja outra, é para alcançar
ou nos direcionar nesse caminho, né, para esse estado interior de consciência. Muito legal, muito legal. Ah, bacana, foi ótimo, foi muito legal. Gratidão de novo aqui pela sua presença no canal. Visitem o canal do Bruno, que é muito legal, ele posta umas meditações incríveis lá, eu gosto muito do canal dele, chama Despertar da Consciência Interior. E também tem o Instagram, brunocastro.yoga. Exatamente, brunocastro.yoga. No Instagram eu acabo postando outras coisas também, então quem gosta do tema de yoga, lá eu coloco posturas de yoga, eu coloco questões também de música, que eu gosto de tocar violão, toco flauta, canto alguns mantras. Eu direciono o canal do YouTube mais para meditação e o Instagram para divulgar conteúdos sobre yoga e sobre mantras e música, que eu gosto bastante também, que são outros caminhos também para se alcançar um estado elevado de consciência através da música e dos mantras também. Muito legal. Obrigada, Bruno. Obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Eu que agradeço a todos. Beijos. Tchau.